liquidificador, que é o suco de repolho roxo, e vamos jogar o suco de limão. Agora mistura. Quando a mistura ficou rosa, isso significa que ela é ácida. Agora iremos saber se o sabão de leite em água ele é ácido, base ou líquido. Vamos jogar o indicador, que é o suco de repolho, no sabão. Como a mistura ficou verde, isso indica que ela é uma base. Aqui não dá pra ver também. A água, professor, ela é neutra. A água contém uns sais minerais, ela pode ser neutra ou não. Vamos usar o indicador, que é o suco de repolho roxo, para indicar se ela é neutra ou não. A mistura tomou a cor do suco, isso indica que ela é neutra. Agora nós vamos misturar o ácido e a base e vamos provar a reação de neutralização. A cor indica que ela se neutralizou. Esta aqui foi a mistura do indicador com a água. E essa daqui foi a mistura da base com o ácido. Esse aqui, ela tomou a cor do indicador. E essa aqui está mais rosada, porque nesse caso o ácido foi mais forte do que a base. E essa foi a reação de neutralização. Bom, eu vou falar aqui um pouco da biografia de Svante Arrhenius. Arrhenius foi um importante químico sueco que nasceu em Vik em 1859 e morreu em Estocolmo em 1927. Ele foi um químico muito importante do século XIX. Bom, aos 8 anos ele entrou na escola e lá ele adquiriu conhecimentos básicos acerca de física e matemática. Depois ele se mudou para a cidade de Uppsala e lá ele começou a fazer uma faculdade, cursar uma faculdade. Ele se mudou posteriormente para Estocolmo e lá ele entrou na grande faculdade de Estocolmo. Lá ele estudou, depois começou a dar aula e se tornou um catedrático de lá. Mas o que tornou ele famoso e conhecido foram suas teorias que ele fez durante o estudo para o mestrado. Ele fez para o mestrado, no caso. Essas teorias estão relacionadas às propriedades condutoras das dissoluções eletrolíticas, que eu vou falar mais tarde. Ele ganhou também o Nobel de Química. Quando se mudou para os Estados Unidos, ele se tornou membro estrangeiro da Royal Society e também ganhou o renomado prêmio da Faraday Lectureship, que são grandes prêmios. Ele ganhou muitos outros e também atuou em outras áreas da ciência, na astronomia e muitas outras áreas. Mas a que ele realmente teve sucesso, o grande sucesso acadêmico, foi em química. Vou falar agora da teoria dele. Arrhenius definiu como ácido qualquer substância que em meio aquoso produza só o H+, como o cátion. No caso, prótons puros. Na versão atualizada, seria qualquer substância que produz o hidroxônio, que é o H3O+. Definiu como base qualquer substância que em meio aquoso libera a hidroxila, ou H-. E como sais, qualquer substância que em meio aquoso libera íons diferentes do H+, ou íons diferentes do OH-, porque senão eles entrariam em ácidos ou bases, né? Bom,
Ele chamou esses três tipos de substâncias de eletrólitos. E ele criou uma propriedade. Ele estudou a propriedade que dizia o seguinte: os eletrólitos, quando fundidos ou em meio aquoso, formam compostos iônicos e, deste modo, conduzem a eletricidade. Por exemplo, no caso do sal de cozinha, quando se pega o sal de cozinha em meio aquoso, ele se transforma em Na+ e Cl-, ou seja, são íons diferentes do H+ e diferentes do OH-. Portanto, essa substância será um sal e conduz a eletricidade, no caso. Ácidos. Antigamente, na antiguidade, concebíamos que ácido era tudo aquilo que tem sabor azedo. Por exemplo, limão. Limão tem sabor azedo. No entanto, isso falta informações. E surgiu um químico renomado e revolucionário chamado Arrhenius. Arrhenius propôs uma série de teorias e informações sobre este assunto. Segundo ele, ácidos era toda substância que em meio aquoso produzia H+. Ele falou também sobre uma coisa chamada força de ácidos, que eram as moléculas ionizadas divididas pelas moléculas totais, que aí você poderia saber se um ácido é forte ou se um ácido é fraco. Dividiu também, segundo a nomenclatura, em hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos é muito simples, é toda substância que não possui oxigênio em sua composição. E como fica a nomenclatura? A nomenclatura é simples: ácido mais o nome do elemento mais o sufixo hídrico. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Oxiácidos. Oxiácidos são ácidos que apresentam oxigênio em sua composição. Agora vamos saber como é a nomenclatura do oxiácidos. Nomenclatura. Vamos começar com o HNO3. Para a gente saber o nome desse ácido, temos que tirar o NOx. Então aqui o NOx é mais 5. Como o NOx é mais 5, consultando a tabela, sabemos que esse ácido aqui, que esse elemento, esse átomo, é nitrogênio. Então nós colocamos o ácido, mais o nome do elemento, com o sufixo que depende do NOx. Como o sufixo é 5, ficou ácido nítrico. Vamos agora para outro exemplo, o HClO. Então tiramos primeiro o NOx, sabemos que como uma molécula acima dos NOx tem que ser igual a 0. Como o Cl tem NOx mais 1, e consultando a tabelinha, ele fica com o nome de ácido, IPA, que é um prefixo, mais o nome do elemento, que é cloro, mais o sufixo, que é oso, resultando ácido hipacloroso. Então, depende da tabela, e assim nós podemos saber o nome do elemento. Eu vou falar um pouco sobre bases. Segundo Arrhenius, é a substância que libera OH-, que é hidroxila em meio aquoso. Um exemplo é NaOH mais H2O, que vai liberar Na mais OH-. E segundo Arrhenius, quando é liberado esse OH-, a substância é base. De modo geral, elas possuem um sabor adstringente, além de reagir com os ácidos de Arrhenius, formando um sal e água. Em relação à força de base, é a mesma coisa com os ácidos pela quantidade de densidade de moléculas daquela substância. E a mesma coisa com o alfa. Em relação à nomenclatura, é muito simples. É associado, você coloca hidróxido de e adiciona o elemento. Mas quando o elemento apresentar mais de um NOx e o nome vem com o valor do NOx em algoritmo romano. Um exemplo é o FeOH2, onde vai ficar hidróxido de ferro por conter
manter esse número de inox. Mas como saber se uma substância é ácida ou base? Pode-se saber pela escala de pH. É a escala potencial que ajuda a medir a acidez de uma substância e varia de 0 a 14. Se variar de 0 a 7, podemos perceber que é ácido. Se variar de 7 a 14, é base. Agora, se variar em 7, é neutro. Podemos também identificar com indicadores, como uma substância que muda de cor na presença de ácidos ou bases. Podemos fazer com fenolftaleína, que quando se ficar incolor, podemos perceber que é ácido. Se ficar rosa, é base. E podemos saber pelo tornassol também, que se a gente ficar vermelho, podemos perceber que é ácido. E azul, base. Problemas causados pelo excesso de ácidos e bases no meio ambiente. Entre os problemas causados pelo excesso de ácidos e bases no meio ambiente, podemos citar o efeito estufa e as chuvas ácidas. O efeito estufa é um fenômeno que ocorre devido à concentração de gases como o dióxido de carbono, o óxido nitroso e o clorofluorcarbono na atmosfera, formando uma camada que permite a absorção dos raios solares. Com o passar do tempo, esses gases foram aumentando devido à industrialização. O clorofluorcarbono, por exemplo, ele é emitido principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Entre as consequências do efeito estufa, podemos citar o aquecimento global e o aumento do nível do mar, devido ao descongelamento das geleiras. Essas queimas de combustíveis fósseis não causam apenas o efeito estufa, mas também as chuvas ácidas, porque liberam o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre, que combinados com a água formam o ácido nítrico e o ácido sulfírico. A chuva que está presente nas chuvas ácidas. Essa chuva, quando entra em contato com a superfície terrestre, acaba alterando a composição química do solo e das águas, tornando a água mais poluída e o solo improdutível. Bom, Svante Arrhenius. Não. Era tudo aquilo que tem sabor azedo. Por exemplo, limão. Limão tem sabor